Preciso que você me gere prompts para que eu gere imagens deste roteiro. Garanta que o prompt seja muito detalhado, colocando a cena, os personagens, o ambiente e o estilo visual, garantindo a consistência da história. Para que eu consiga manter o contexto das imagens e que eu não viole o termo de uso de AI como ImagesFX. Especifique que a imagem gerada deve ser em 16:9, em resolução 1920 ISM 1080, e que todas as imagens geradas são parte de uma única história e, portanto, deve manter o contexto principalmente em conta dos personagens. Especifique muito bem o cenário para que a AI não gere errado. Me gere 7 prompts. Instruções especiais. Mantenha a consistência dos personagens em todos os prompts. As expressões faciais e a iluminação são cruciais para a narrativa. Nenhuma imagem de nudez, violência, conteúdo sexual ou qualquer coisa que possa violar os termos de uso do ImagesFX. Quando for criança, coloque como jovem mulher ou somente jovem. Sempre cite as características dos personagens em cada prompt e também jamais cite o nome dele. Ela foi humilhada, chamada de inútil e expulsa de casa no dia do seu aniversário de casamento. Mas o que ninguém esperava era que ela voltaria grávida e casada com um milionário. Não pule este vídeo, porque esta história vai te deixar sem palavras. Agora, antes de começar, se você gosta de conteúdos como este, deixe um like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo o que você acha desta história. Sua opinião é muito importante para nós do canal Histórias Comoventes. E agora podemos começar. Na cobertura mais luxuosa do arranha-céu corporativo da cidade, ao som dos talheres batendo no prato e um silêncio que pesava mais que 1000 palavras, Alice esperava. Era seu aniversário de casamento, o 5º. Ela havia preparado tudo com cuidado. O prato favorito dele, velas acesas, uma taça de vinho esperando. Mas o lugar à sua frente permanecia vazio. De novo, quando o relógio marcou 21:47, ela já sabia. Ele não viria. Ela mal tinha visto o marido nos últimos meses. Ele havia se tornado distante e ausente desde que finalmente se formou na FGV. Ela sabia que, em breve, ele assumiria as rédeas da empresa de seu pai. Ele havia trabalhado duro para isso. E, para ser sincera, ela havia trabalhado quase o dobro para ajudá-lo a alcançar seus objetivos. Mas ela nunca reclamou e faria tudo de novo por ele. Ela o amava com todo o coração e até aquele momento pensava que ele a amava da mesma forma. E quando estava prestes a desistir de esperar, Marcos abriu a porta e por um segundo ela pensou que tinha sido paranoica. Ele veio e estava tudo bem. Mas antes que pudesse suspirar de alívio, Marcos colocou na sua frente, sobre a mesa, um envelope pardo. Leia. Alice pegou o envelope, já temendo seu conteúdo. E quando leu a primeira folha, estava escrito em letras garrafais, divórcio. Enquanto tentava entender o que estava acontecendo, Marcos disse friamente, diga alguma coisa, Alice. Você está encarando esses papéis há uns 5 minutos. Talvez fossem mesmo 5 minutos que ela encarava a palavra em maiúsculas divórcio. Mas não era fácil se recuperar do choque. No lugar de um jantar de luxo, foram servidas várias páginas de uma revelação brutal. Você quer se divorciar de mim? Gaguejou, levantando lentamente a cabeça para olhá-lo. Ele se recostou na cadeira e passou os dedos pelos cabelos curtos e castanhos. Você sabe ler? As mãos de Alice, trêmulas, agarraram a taça de vinho e a esvaziaram como se a bebida pudesse magicamente apagar aquela situação. Encheu novamente o copo e bebeu mais um gole. O vinho descia pela sua garganta, mas o nó que se formara ali só crescia. Ela estava sufocando. Seu coração batia descontroladamente. Uma lágrima escorreu por sua bochecha, mas de alguma forma ela conseguiu segurar as outras. Por quê, Marcos? O som estrangulado mal saiu de sua voz. Não havia semelhança entre o homem que ela conheceu e o homem sentado à sua frente. Este Marcos à sua frente era frio e indiferente. Seus olhos castanhos não tinham calor, e os lábios que ela amava beijar agora formavam uma linha rígida e fina. Ele manteve o olhar por mais alguns segundos, antes de tirar outro documento de sua pasta e colocá-lo na frente de Alice. Por quê? Você ainda pergunta? Você me prometeu um herdeiro, lembra? Era a única condição para que meus pais consentissem com nosso casamento. Ele suspirou com um ar quase entediado.
E ainda assim, depois de 5 anos, você ainda não me deu um filho. Além disso, os exames mostram que você é praticamente estéril. Suas palavras aferiram mais do que o pedido de divórcio. Olhe os malditos resultados dos exames, Alice! Gritou Marcos, apontando para o exame que dizia que Alice tinha um problema de alterações anatômicas. Alice congelou. Por que ele tinha aqueles exames, se nem ela mesma sabia deles? Por que você os tem? Perguntou ela. Sério, Alice, você não sabe? Sabe que sou amigo do Dr. Ferreira. Ele me deu seus resultados e agradeço por ele ter feito isso, porque não deveríamos continuar algo inútil. O ar faltou a Alice. Inútil. Você chama nosso amor e nosso casamento de inúteis. As palavras mal saíram, enquanto a cruel consciência a atingia em cheio. Aquele amor nunca foi nosso. Não podia ser. Havia apenas o amor de Alice. Era só um filho que você queria de mim? Sussurrou Alice. Marcos bufou. O que mais você poderia me dar? Você não tem nome, nem dinheiro, nem talentos. Você só podia me dar um filho e falhou até nisso. Como você pode ser tão cruel? Sussurrou, mal conseguindo conter a densa cortina de lágrimas que ameaçava cair. Ele fixou seus olhos frios nela e deu um sorriso sarcástico que soava quase como compaixão. Eu queria ser honesto depois desses 5 anos. Você preferiria que eu mentisse para você? A boca de Alice se abriu, mas nenhuma palavra saiu. Ela não queria que ele mentisse para ela, não. Mas agora ela se sentia como se ele tivesse mentido para ela inúmeras vezes durante todo o casamento. Ele nunca havia mencionado que ter um filho era uma prioridade. Agora, suas palavras soavam como se ser sua esposa fosse um privilégio que ela deveria ter conquistado, e ela não o fez. Casamento não é uma transação, disse ela suavemente. Ele gargalhou. Pelo contrário, Alice, casamento é um negócio. Espero que você entenda isso e assine os papéis. Ele passou as mãos pelas têmporas. Vamos ser sérios, Alice. Eu me matava de estudar na faculdade enquanto você ficava em casa. Por 5 longos anos, Alice tentou reprimir a raiva nos cantos escuros de sua mente. Toda vez que a família dele a insultava, toda vez que riam de suas roupas ou criticavam sua maquiagem, toda vez que zombavam dela porque seus pais a haviam abandonado. Ela resistiu, porque achava que ele valia a pena. Mas aquela raiva não se dissipou, apenas foi armazenada. E agora aquela raiva se transformava em fúria, pronta para explodir. Você acha que eu ficava em casa sem fazer nada? Então, quem cozinhava suas refeições, lavava suas roupas, passava suas camisas e fazia seus trabalhos da faculdade? Ele cerrou a mandíbula. Admito que às vezes você foi útil, mas o CEO do Grupo Almeida precisa de uma esposa capaz de fazer mais do que o trabalho de uma empregada doméstica. Uma empregada. Posso contratar uma em qualquer lugar. Uma empregada. A amargura curvou seus lábios em um leve sorriso. É isso que eu sou para você. Uma empregada que você nem precisa pagar. Ele bateu com o punho na mesa. Posso admitir que estes 5 anos não foram todos ruins, que eu possa até ter te amado em algum momento, mas ambos precisamos ser razoáveis e seguir em frente. Ser razoáveis. Seguir em frente. Alice sibilou enquanto a onda de raiva queimava lentamente em suas veias. Suas mãos se fecharam em punhos. Assine esses malditos papéis. Os olhos de Alice pousaram na garrafa de vinho e, por um momento, ela imaginou quebrá-la na cabeça dele. Mas bater nele e insultá-lo não mudaria nada. Ele não a amava, não a queria. Ela não era nada mais que uma piada para ele. Inspirando profundamente, Alice tirou uma caneta de sua bolsa e colocou sua assinatura onde ele queria. Pensou em enfiar aqueles documentos na garganta dele, mas conhecendo-o, ele teria uma cópia de reserva. Cerrando os dentes, Alice entregou-lhe o documento assinado, sentindo como se algo estivesse arrancando um pedaço de sua alma. Boa menina, disse ele. Alice o ouvira chamá-la assim tantas vezes, mas só desta vez percebeu o tom de zombaria. Ela não podia acreditar em quão tola tinha sido. Alice estava se segurando para não desmoronar, mas não lhe daria essa satisfação. Então começou a se levantar da mesa. Uma última coisa, disse ele, fazendo sinal para que ela se sentasse. Você precisa sair deste apartamento e precisa fazer isso hoje. De novo, Alice piscou. O quê? Ele apertou a ponte do nariz. Agora você está por sua conta. Eu paguei o aluguel deste apartamento por quase 1 ano, protestou ela. Ele deu de ombros. E agora, você não precisará mais pagar. O apartamento está em meu nome. Não te pertence.
assim como 90% das coisas dentro dele. Vá juntar suas coisas agora. A fúria ardeu no rosto de Alice, mas ele estava certo. Não havia nada que ela pudesse fazer. Ela tinha sido cega e ingênua, e agora estava prestes a pagar o preço. Cerrando a mandíbula, Alice se levantou da cadeira, ergueu o queixo, endireitou as costas e se virou para a porta. Naquele momento, Alice entendeu. Todo aquele casamento, todos aqueles anos, cada lágrima engolida no banheiro, cada humilhação de sua família disfarçada de piada, tudo tinha sido parte de um jogo. Um jogo em que ela sempre pensou que o amor venceria. Mas o amor nunca fez parte das regras dele. O silêncio do quarto parecia zombar dela. Cada passo que Alice dava no chão frio de mármore ecoava como um lamento, não apenas da casa, mas de sua própria alma. O closet ainda cheirava a lavanda, a mesma essência que ela usava para perfumar as roupas dele. Era irônico. Ela ainda mantinha o hábito de deixar tudo impecável, mesmo no dia em que seria expulsa de sua própria vida. Alice abriu a mala com mãos trêmulas, os dedos deslizando lentamente sobre o tecido velho, o mesmo que usava nas viagens com ele, quando ainda acreditava que estavam construindo algo juntos. Começou a guardar algumas camisetas, dobrando-as com cuidado, como se ao manter a ordem nas dobras pudesse manter também a ordem dentro de si. Mas era inútil. Nada ali estava em ordem, nada fazia sentido. Ele nunca perguntou, murmurou para si mesma quase sem perceber. Ela encarou o guarda-roupa, os cabides ainda cheios, as prateleiras impecáveis, tudo arrumado por ela. A casa que ele dizia ser sua era mantida com seu esforço invisível. As contas pagas, a comida preparada, o apartamento limpo, o cheiro bom, a paz, tudo era obra sua. Mas Marcos nunca havia notado, nunca havia perguntado: como ele acha que eu pagava o aluguel? Sussurrou, sentindo a garganta apertar. Sim, ela não tinha um emprego formal, não tinha crachá, nem salário, nem uma mesa em algum escritório moderno. Mas isso não significava que ela não produzia, que não contribuía, que não sustentava. Ela fazia trabalhos de costura para terceiros, vendia itens personalizados online, em silêncio toda noite. Colocava cada centavo em uma conta separada para não ferir o ego de um homem que precisava acreditar que provia tudo sozinho. Ele nunca quis saber, nunca perguntou como o aluguel era pago quando ele atrasava as transferências. Ela guardou um vestido antigo, aquele que usou no primeiro jantar na casa dos pais dele, onde a sogra a olhou da cabeça aos pés e comentou que algumas pessoas tentam, mas não nascem com classe. Naquela noite, Alice chorou no banheiro e Marcos apenas deu de ombros, dizendo que ela precisava aprender a lidar com a mãe dele. Engoliu a dor como tantas outras vezes. Enquanto acumulava suas coisas na cama, outra pergunta rasgou sua mente como uma lâmina. "E esse exame?" murmurou, os olhos fixos em um envelope que reconheceu vagamente. Eu nunca fiz esse exame. Não me lembro." Ela vasculhou a memória, cada visita ao médico, cada consulta. Nunca havia recebido aquele diagnóstico. Nunca fora informada de algo tão decisivo. E mesmo que tivesse feito exames ginecológicos, nenhum deles a alertou sobre alterações anatômicas graves. Como ele tinha aquele papel antes dela? Como ele sabia? "Doutor Ferreira", murmurou agora com os olhos arregalados. O amigo de Marcos, sempre tão gentil, tão prestativo, mas também sempre distante. Sorria muito e falava pouco. Era o tipo de pessoa que parecia guardar segredos. Alice tremeu. Se ele realmente compartilhou um laudo médico sem seu consentimento, era outra traição. Uma traição que envolvia seu próprio corpo, seu direito à informação, à dignidade. "Eles decidiram tudo por mim", murmurou. Ela enfiou as roupas íntimas na mala sem dobrar. Agora a raiva começava a invadir o espaço. Não era mais tristeza. Era a certeza de ter sido manipulada, mantida no escuro, silenciada. Ajoelhou-se em frente à cômoda e puxou a última gaveta. Fotos, cartas, pequenas lembranças de um casamento que para ela era real. Mas agora tudo aquilo era apenas a prova de que ela amou sozinha. Tinha lutado sozinha, sustentado um relacionamento inteiro sozinha. "Será que ele algum dia me viu de verdade?" disse, encarando uma fotografia dos dois sorrindo na praia. Mas a imagem não parecia mais autêntica. Marcos sorria para a câmera, mas seu olhar agora Alice via não tinha calor. Nunca houve. Era tudo conveniência, aparência, um teatro de alto nível com um figurino de casamento e um roteiro de submissão. Ela se levantou com dificuldade, os olhos ardendo,
mas se recusava a chorar de novo. Jogou a foto na mala sem pensar. Aquela dor agora era combustível. A cada pedaço de tecido guardado, ela costurava uma nova promessa dentro de si. Nunca mais seria ignorada. Nunca mais seria tratada como invisível. Nunca mais entregaria sua alma a alguém que não saberia protegê-la. Alice estava sendo arrancada de sua própria casa. Mas o que Marcos não sabia era que, ao arrancá-la de sua vida, ele havia libertado involuntariamente a mulher mais perigosa que existe, aquela que não tem mais nada a perder. Alice parou por um instante no meio do quarto. A mala aberta na cama já transbordava de lembranças disfarçadas de roupas, de pedaços de vida cuidadosamente dobrados ou jogados de qualquer jeito, porque nada daquilo fazia mais sentido. Olhou ao redor uma última vez. Cada detalhe daquele apartamento era de alguma forma parte de sua dedicação. Os quadros que ela mesma escolheu, a cortina que costurou sob medida, o tapete onde por muitas noites se ajoelhou para limpar o vinho que ele derramava, enquanto ria das piadas dos amigos durante jantares barulhentos. E agora tudo aquilo era território inimigo. Fechou a mala com decisão. O clique do zíper soou como um ponto final. Vestiu o casaco, prendeu o cabelo num coque simples e pegou a bolsa. Tinha um nó na garganta que crescia a cada passo, mas se recusava a chorar. Não mais. Marcos não merecia mais uma lágrima. Atravessando o corredor, seu olhar pousou em detalhes tão banais que pareciam gritar. O porta-retratos, onde só havia fotos dele com os pais. A almofada favorita dele, que segundo ele Alice não tinha bom gosto suficiente para escolher. O espelho com moldura dourada que ela mesma instalou, ouvindo dele que era inútil gastar com futilidades. Tudo era a marca da vida que ela sustentou com afeto e que ele envenenou com desprezo. Ao chegar na sala, encontrou Marcos no sofá com o telefone no ouvido e um leve sorriso nos lábios. Um sorriso que doía mais que qualquer grito. Era o sorriso de quem já se livrou de um peso, de quem já estava seguindo em frente, talvez com outra. Ele nem sequer olhou para ela. Alice parou por um momento atrás do sofá, sentindo o peso do adeus silencioso. Queria dizer algo que ficasse marcado, mas qualquer palavra que dissesse agora só alimentaria o ego dele. E Marcos não merecia nem o privilégio de suas últimas palavras. Sem dizer nada, ela se dirigiu à porta, mas enquanto agarrava a maçaneta, ouviu a voz dele ao telefone. Sim, ela está saindo agora. Exatamente como eu te disse. Sozinha, sem fazer cena. Ela sempre foi previsível. A frase foi como uma lâmina que a cortava por dentro. Alice se virou lentamente. Ele ainda estava de costas, rindo. Segurava o celular com a mesma mão que um dia segurou a dela no altar. Como ela pôde ser tão cega? Fechou os olhos por um instante, respirou fundo e então, com passos lentos e decididos, dirigiu-se ao elevador. O silêncio da espera foi sufocante. O visor marcava os andares com uma lentidão cruel. 15, 14, 13. E quando as portas se abriram, Alice entrou. Uma última olhada por sobre o ombro. O apartamento ainda brilhava. Limpo, rico, luxuoso, mas vazio de alma, de amor, de verdade. A porta se fechou. Dentro do elevador, sozinha, Alice soltou o ar que segurara por horas. O peito subia e descia com dificuldade, mas ela ainda estava de pé. Sozinha, mas inteira. Ferida sim, humilhada talvez, mas pela primeira vez em 5 anos livre. Ao sair pela portaria, o porteiro a olhou com estranheza. Ela apenas assentiu. Na calçada, o vento frio da noite acariciou seu rosto como um lembrete. A vida estava lá fora, e ela ainda estava viva. Alice desceu os 3 degraus com a mala, sentindo o peso em seus braços, mas aquele peso não era nada comparado ao que ela deixava para trás. E quando ergueu o rosto para olhar a cidade iluminada à sua frente, sentiu algo novo. Não era medo, era fogo. E naquele momento ela soube. Nada, absolutamente nada seria como antes. Marcos achava que tinha vencido, que a peça mais fraca havia sido eliminada do tabuleiro. Ele não sabia que Alice estava apenas recuando para dar o checkmate. Alice desceu a rua a passos pesados, a mala arrastando atrás de si, como um lembrete incômodo do que deixava para trás. Ela não tinha para onde ir naquela noite, nenhum plano, nenhuma certeza. Apenas a convicção de que nunca mais voltaria a ser quem era naquele apartamento. O vento frio açoitava seu rosto, mas ela não se encolheu. Pela primeira vez em muito tempo, permitiu que o frio a tocasse porque era real. E diferente do homem que amou por 5 anos, o frio não fingia ser calor.
Ela foi para a casa de uma velha amiga, Clara, que morava num bairro simples, longe dos arranha-céus da elite. A mulher a acolheu de braços abertos, sem perguntas, apenas com silêncio, cobertores, chá quente e um quarto com um colchão no chão. Ali Alice chorou, não por Marcos, mas por tudo o que deixou de ser na tentativa de amá-lo, de fazê-lo feliz. Os primeiros dias foram como um luto. Dormia pouco, comia menos. Passava horas encarando a tela do celular, esperando uma mensagem que nunca chegava. Mas em certo ponto, na noite do quarto dia, Alice se levantou da cama como se tivesse acordado de um pesadelo. Foi ao espelho do banheiro, acendeu a luz e se olhou. Acabou, sussurrou para si mesma. Mas este não é o fim. É o começo. Alice pegou seu velho notebook, aquele que usava para estudar costura e design de interiores nas horas vagas. Criou um novo e-mail, um novo nome, abriu um MEI. E naquele mesmo dia registrou a microempresa Ateliê Aurora, especializada em design de interiores acessível e peças artesanais sob medida. Usou as poucas economias que havia guardado e que Marcos dizia que ela gastava em besteiras, para comprar tecidos, linhas, botões e alguns metros de renda. Fotografa tudo com seu celular antigo e postava numa página discreta nas redes sociais. Não usava seu nome completo, não contava sua história, deixava que o trabalho falasse por ela. As primeiras encomendas foram pequenas. Uma cliente pediu capas de almofada personalizadas, outra queria transformar um quarto num espaço terapêutico. Alice colocava amor em cada costura, cuidado em cada canto e, o mais impressionante, fazia tudo sozinha, com as próprias mãos. Em menos de 3 meses, uma de suas peças viralizou. Uma influenciadora descobriu o ateliê e compartilhou a imagem de uma cortina feita à mão, com apliques de renda e frases bordadas artesanalmente. A página de Alice explodiu. Os pedidos dobraram, triplicaram, mas o sucesso não veio apenas das encomendas. Um investidor anônimo, impressionado com o estilo e a delicadeza de seu trabalho, a contatou oferecendo uma sociedade. Alice recusou. Já havia entregado seu nome, seu corpo, seu tempo a um homem uma vez. Não faria isso nunca mais. Usando os lucros iniciais e o conhecimento silencioso que adquiriu ao longo dos anos, ela fez algo que ninguém esperava. Abriu uma filial do Ateliê Aurora dentro de um moderno shopping de design. O espaço se tornou um ponto de encontro para mulheres empreendedoras, artesãs e criadoras invisíveis, como ela fora um dia. Começou a dar cursos, a treinar outras mulheres, a empregar mães solteiras e mulheres de comunidades que queriam recomeçar. E foi então que um novo nome entrou em sua vida: Grupo Vita. Era um fundo de investimento secreto pertencente a uma figura misteriosa que comprava silenciosamente participações em empresas lideradas por mulheres. Alice foi convidada para uma reunião. Ao chegar ao local, um prédio espelhado no centro financeiro da cidade, entendeu imediatamente onde estava. A sede do Grupo Almeida, o lugar onde Marcos era agora o CEO. Mas naquele dia ele não sabia que a mulher na cabeceira da mesa de negociações era Alice Vasconcelos. Ela usava outro nome, um novo visual, um novo poder. O homem que um dia a descartou com uma assinatura, agora imploraria por um acordo. Alice ouviu a proposta com serenidade. Não respondeu de imediato, apenas olhou para fora da janela, onde seu reflexo, mais forte, mais vivo, mais completo, lhe devolveu um sorriso. Ela ainda não tinha se vingado, mas não precisava mais. Ela tinha vencido. Naquela noite haveria um evento muito importante no salão do Hotel Imperial. Era um desfile de luxo e vaidade. Lustres de cristal cintilavam sobre vestidos caros e sorrisos de plástico. Era a noite de gala da Fundação Almeida, um evento beneficente para investidores, empresários e nomes influentes do setor corporativo. Marcos desfilava entre os convidados como um príncipe em seu reino. Usava um terno preto sob medida, gravata de seda e o ar arrogante de quem acreditava controlar cada movimento naquele tabuleiro de xadrez. Até que seus olhos pararam numa cena que congelou seu sorriso. Do outro lado do salão, cercada por olhares curiosos e murmúrios discretos, estava uma mulher. Bonita, decidida, vestida com um elegante vestido azul marinho de corte reto, com os ombros levemente à mostra, e um colar delicado que parecia pertencer a uma era de ouro. Cabelos presos num coque alto, maquiagem sutil, andar seguro. Era Alice,
Mas não a Alice que ele havia expulsado de casa meses antes. Era outra mulher, mais altiva, mais refinada, mais inalcançável. Ao seu lado, um homem mais velho, grisalho, terno escuro impecável. Postura de quem estava acostumado a comandar, falava com ela de perto, às vezes se inclinando para sussurrar algo em seu ouvido, fazendo-a sorrir de forma discreta, quase cúmplice. Marcos apertou os olhos. "Mas o quê?" murmurou, como se a cena fosse uma afronta direta. Deu 2 passos à frente, tentando se aproximar sem parecer muito óbvio. Observou o homem oferecer uma taça de champanhe a Alice, que aceitou com elegância. Ela parecia à vontade, como se aquele lugar e aquele ambiente lhe pertencessem há muito tempo. Ao redor, alguns empresários cochichavam. "É a fundadora do ateliê Aurora, sabe? Acabou de fechar uma parceria com o Grupo Vita. A empresa dela triplicou de valor nos últimos 3 meses. Dizem que ela é uma protegida de Cláudio Riva." O nome fez Marcos franzir a testa. Cláudio Riva, um dos investidores mais temidos do país, um tubarão das finanças. E agora, ele estava pendurado nos lábios de sua ex-esposa. Marcos apertou o copo em sua mão, até os nós dos dedos ficarem brancos. "Claro", disse em voz baixa, quase para si mesmo. "Agora tudo faz sentido. Aposto que ele a sustenta. É assim que ela sobrevive." Sua mente começou a tecer a narrativa que seu ego precisava para não desmoronar. Alice não cresceu por mérito. Não venceu por capacidade. Era óbvio, ela encontrou um velho rico para bancá-la. Era só isso. Era sempre assim com mulheres como ela, pensou. Fingem ser fortes, mas acabam sempre de joelhos para alguém com mais poder. Mas por mais que tentasse repetir isso para si mesmo, havia algo que ele não conseguia ignorar. O jeito como ela se portava. Alice não se agarrava ao braço de Cláudio. Não era submissa nem bajuladora. Falava com firmeza, olhando-o nos olhos. E ele, o poderosíssimo Cláudio Riva, a ouvia com respeito, com atenção, com admiração. E isso Marcos não podia suportar. Ele precisava de uma desculpa. Precisava acreditar que ela ainda era a mesma mulher insegura que ele desprezou. Tinha que acreditar que sua rejeição era justificada, porque se não fosse, então ele teria cometido o maior erro de sua vida. Marcos se virou e se afastou da multidão, tentando ignorar o frio que subia por sua espinha. Mas no fundo ele sabia. Alice não estava sendo sustentada. Alice estava sendo reconhecida. E pela primeira vez, Marcos não era o centro do salão. Era apenas mais um na multidão. A orquestra tocava uma melodia clássica ao fundo. Os garçons circulavam com bandejas de espumante e o salão da festa fervilhava com sorrisos falsos e risadas forçadas. Marcos estava presente, mas não inteiro. Usava um terno escuro impecável. O relógio de ouro brilhava em seu pulso e, ao seu lado, segurando seu braço com uma firmeza possessiva, estava Lívia, sua noiva atual, ou melhor, sua futura esposa, segundo os planos que ele traçou após o divórcio com Alice. E, claro, agora ela estava grávida. O herdeiro que ele tanto desejava finalmente estava a caminho. Era isso que ele queria, não era? Então, por que tudo naquela noite parecia errado? Lívia sorriu para um grupo de senhoras da alta sociedade e passou a mão na barriga, orgulhosa. Os flashes dos fotógrafos capturaram o momento e ela apertou o braço de Marcos, como para garantir que ele fosse visto ali, ao lado dela. Mas ele mal assentiu. Sua mente estava em outro lugar. Seus olhos vagavam pelo salão, procurando algo ou alguém de quem ele ainda não conseguia admitir que sentia falta. "Marcos, você está me ouvindo?" A voz de Lívia interrompeu seu devaneio. "Claro", respondeu automaticamente, esboçando um sorriso vago. "Eu sempre estava falando do nome." "Isabela, lembra?" Já tínhamos decidido. "Isabela Almeida." "Não soa perfeito?" disse ela entusiasmada. "Perfeito", repetiu ele sem convicção, mas por dentro o nome soava vazio. Olhou ao redor e viu um garçom tropeçar discretamente numa bandeja. Imediatamente sua mente viajou. Alice teria se levantado antes que o garçom caísse. Teria limpado o chão com o guardanapo tirado de seu próprio colo. Teria sorrido para não constranger o rapaz. Teria cuidado de tudo com discrição, com gentileza. Alice fazia essas coisas. Respirou fundo, tentando se livrar da lembrança. Mas ela voltou com força. Ela acordava antes dele todos os dias. Preparava seu café do jeito certo, sem açúcar, com apenas uma pitada de canela, exatamente como ele gostava. Ajeitava sua gravata antes das reuniões. Colocava bilhetinhos em sua pasta quando ele estava nervoso.
Lembrava do aniversário de sua secretária quando ele se esquecia. Alice preenchia os vazios que ele nem sabia que tinha. Agora, ao seu lado, Lívia só esperava que os flashes capturassem o melhor ângulo de seu vestido justo e da barriga no início da gravidez. Ela não se importava com os detalhes. Nunca se ofereceu para passar uma camisa dele. Nunca o viu como um homem cansado, apenas como um troféu a ser exibido. Marcos levou o copo aos lábios, mas o sabor do champanhe era amargo, quase tanto quanto a culpa. Alice sabia quando ele chegava em casa tenso, apenas pelo jeito como ele deixava as chaves caírem na mesa. Ela o ouvia mesmo quando ele não dizia nada. Sabia quando deixá-lo sozinho e quando abraçá-lo. Sabia quando ele precisava de silêncio e quando precisava de conforto. Ela estava lá, sempre esteve. E ele a descartou como se descarta um objeto que deixou de ser útil. E agora estava ali, ao lado de uma mulher que mal sabia onde ele guardava as meias, esperando uma filha que levaria seu nome, mas que não teria em casa a doçura silenciosa que Alice oferecia sem pedir nada em troca. Alice teria sido uma mãe incrível, pensou com o peito apertado. Marcos passou a mão no rosto, tentando afastar o arrependimento. Mas ele estava impregnado. Não era possível fugir, porque ele sabia com absoluta certeza que havia escolhido a mulher errada pelos motivos errados e perdido a única pessoa que o amou de verdade, incondicionalmente. A música mudou, o clima continuou festivo. Mas Marcos estava imóvel, os olhos fixos no reflexo do lustre acima dele, que agora não iluminava nenhuma vitória, mas apenas o rosto de um homem que teve tudo e não soube ver. E a única coisa em que conseguia pensar era: Alice nunca precisou de mim, mas era eu quem precisava dela. E eu não sabia. Alice seguiu seu caminho e seus negócios foram cada vez melhores, e ela se tornou cada vez mais conhecida e admirada. Passaram-se alguns meses. Alice foi a um evento onde seria indicada para receber um reconhecimento internacional. Enquanto isso, os ecos de sua ascensão começaram a chegar a lugares onde antes só havia desprezo. E foi justamente em uma daquelas noites, em um jantar de gala promovido por um dos patrocinadores do Grupo Almeida, que a família de Marcos começou a sentir o peso de seu próprio veneno. Beatriz, a mãe de Marcos, desfilava entre as mesas com seu vestido vermelho rubi, sorrindo para os convidados, como se ainda fosse a rainha do império, que um dia Alice ajudou a manter de pé. Jéssica, a irmã, sentava-se à cabeceira da mesa, mexendo distraidamente no celular, entediada com os discursos. Lívia, a atual esposa grávida de Marcos, exibia a barriga e o anel como troféus, cercada por amigas que elogiavam seu novo estilo de vida. Mas tudo mudou quando um grupo de jornalistas atravessou o salão e se posicionou em frente à grande tela no fundo. Senhoras e senhores, apresentamos agora a lista dos finalistas do prêmio Mulheres que Transformam 2025. E este ano, entre as mais votadas, está ela, Alice Vasconcelos. A imagem apareceu nítida na tela. Alice, com um blazer claro e um sorriso leve, caminhava entre prateleiras de livros e painéis corporativos. O salão, até então barulhento, silenciou, e então começaram os cochichos. Você viu? É a ex do Marcos. O projeto social dela está sendo replicado no exterior. E pensar que a sogra dela dizia que ela não era capaz nem de arrumar uma mesa de café da manhã. Beatriz corou. Tentou rir, fingir que não se importava, mas seus olhos não conseguiam se desgrudar da tela. Jéssica permaneceu imóvel, as unhas cravadas no braço da cadeira. Lívia, por outro lado, fingia indiferença, mas as mãos trêmulas no copo denunciavam seu desconforto. Foi então que um dos convidados da mesa ao lado, um banqueiro influente conhecido por sua língua afiada, comentou com uma voz alta o suficiente para ser ouvida: "Lembro quando diziam que essa moça não valia nada. Agora ela está moldando o mercado e sentando à mesa com ministros. Realmente quem ri por último ri melhor." As palavras caíram como bombas. Beatriz, sem saber como reagir, apertou o guardanapo nas mãos. Por dentro, era consumida pela vergonha. Um dia, ela apontou para o vestido simples de Alice, dizendo que parecia coisa de loja de departamento. Agora, estilistas renomados copiavam o estilo de Alice em coleções inteiras. Marcos, em silêncio ao lado da esposa, observava tudo. E pela primeira vez viu sua família enfrentar o sabor amargo do desprezo devolvido. Não com gritos nem com escândalos, mas com glória. Alice não havia reagido. Alice não precisou descer ao nível deles. Ela simplesmente subiu tão alto
que agora eles mal conseguiam alcançá-la com o olhar. Assim prosseguia a vida de Alice, entre prêmios e conferências importantes. Na maioria delas, Marcos a observava sempre. Começava outro evento, quando o apresentador anunciou com voz firme e entusiasmada: "Senhoras e senhores, por favor, atenção ao palco. Teremos agora a apresentação da mais nova parceira da Fundação Novos Caminhos, responsável por um projeto inovador de capacitação e reinserção de mulheres no mercado de trabalho. Com vocês, Alice Vasconcelos." O público aplaudiu, alguns com entusiasmo, outros apenas por protocolo. Mas Marcos congelou. Seu corpo inteiro enrijeceu. Não pode ser. O nome ecoava como um trovão no meio do salão. Alice Vasconcelos. E o som dos aplausos era abafado pelo zumbido crescente que invadia os ouvidos de Marcos. Ao seu lado, Lívia mexia no celular, distraída como sempre. Nem notou o olhar dele se erguer lentamente, tomado por um misto de incredulidade e vertigem. E então ela apareceu. Alice caminhava no palco com passos firmes, leves, emanando uma segurança silenciosa que não pedia permissão, mas impunha sua presença. O vestido preto de corte elegante abraçava suas curvas com discrição e requinte. Os cabelos presos num coque baixo deixavam à mostra um par de brincos delicados e um rosto que não carregava mais rancor, mas apenas força. Seus olhos percorreram o salão sem medo, sem pressa. E então, por um segundo, eles se encontraram. Alice viu Marcos e sorriu, mas não um sorriso de nostalgia ou de dor. Era um sorriso sereno, maduro, o tipo de sorriso que diz: "Eu sobrevivi a você." Marcos sentiu a garganta seca. A mão apertou o copo com tanta força que o vidro estalou entre seus dedos. Seu coração disparou, como se todo o seu corpo tentasse avisá-lo de que aquele momento mudaria tudo. Alice começou a falar: "Boa noite a todos. É uma honra estar aqui. Há um tempo, eu também me sentia perdida, invisível, como tantas mulheres que amam, que cuidam, que constroem e que são deixadas para trás como se fossem descartáveis. Mas não somos descartáveis, somos potências. E o que estamos fazendo com este projeto é provar, com resultados e dignidade, que recomeçar não é uma vergonha, é um poder." O salão estava em silêncio absoluto. Cada palavra dela entrava em Marcos como um punhal. Ela não estava ali como uma pobre sobrevivente. Estava ali como líder, como empresária, como símbolo. Alice era agora o que ele sempre negou que ela pudesse ser: alguém além de sua esposa. Lívia percebeu seu desconforto e deu um cutucão em seu braço. Marcos não respondeu. Continuou a olhar hipnotizado, enquanto Alice agradecia os aplausos e descia do palco, cercada por empresários e jornalistas que se aproximavam com entusiasmo. E então ele viu o mesmo homem da outra festa, aquele mais velho com o terno impecável e a presença imponente, estendeu a mão para Alice. Ela a apertou sem hesitar. Os dois sorriram um para o outro com naturalidade. Não havia dependência, havia parceria, igualdade. Marcos sentiu o estômago revirar. "Ela está com ele", murmurou. Mas a verdade era muito mais cruel. Alice estava consigo mesma, e isso doía mais do que qualquer outra coisa. Ele virou o rosto, como se fugir da cena pudesse apagar o que acabara de ver. Mas era tarde demais. O homem que tinha tudo, agora só tinha arrependimentos. E a mulher que ele achava que dependia dele, agora recebia uma ovação de pé. O evento havia terminado há quase meia hora. Os convidados se dispersavam lentamente pelo saguão entre agradecimentos formais, selfies e brindes finais. Alice estava conversando com uma jovem empreendedora quando, de repente, sentiu aquele arrepio sutil, o mesmo que a percorreu tantas vezes no passado, sempre antes de algo acontecer. E então, antes mesmo de se virar, ela soube. Marcos estava ali. "Alice", disse ele com voz contida, como se seu próprio nome pesasse em sua boca. Ela se virou lentamente. Seus olhos pousaram sobre ele com tranquilidade. Não havia raiva nem nostalgia, apenas maturidade. "Marcos", respondeu seca, mas educada. "Boa noite." Ele hesitou por um segundo, procurando alguma rachadura emocional em seu olhar, mas não havia nenhuma. O espelho da mulher que um dia ele controlou agora era opaco a qualquer manipulação, e isso o deixou desconcertado. "Podemos conversar um minuto? Sozinhos?" pediu ele com um sorriso fraco, quase envergonhado. Alice olhou ao redor. Seu assistente já a esperava perto da porta. O carro chegaria em poucos minutos. "Seja breve", disse ela, cruzando os braços, mantendo a distância.
Marcos respirou fundo. Olhou ao redor e se aproximou com cautela, como quem pisa em cacos de vidro. Você está... diferente, começou ele. Quero dizer, parece estar bem. O sucesso, eu acho. Você não precisa fingir surpresa, Marcos. Ela o interrompeu com elegância. Sei que você está acompanhando cada passo meu, desde o dia em que me viu na festa do Grupo Almeida. Seu olhar naquela noite gritou mais do que sua boca poderia esconder. Ele engoliu em seco. Era verdade. Eu só queria entender, disse ele com a voz embargada. Como você chegou aqui tão rápido? Como reconstruiu tudo assim? Alice manteve o olhar fixo no dele. Quando você me arrancou da nossa casa, achando que eu não era nada, achando que eu dependia de você, você me libertou. Foi o pior dia da minha vida, mas também foi meu renascimento. Ele deu um passo à frente. E aquele homem? Disparou a pergunta que estava presa em sua garganta desde que a viu no palco. O empresário... Vocês estão juntos? Alice inclinou a cabeça, sem pressa para responder. Então sorriu. Marcos, não se trata dele. Nunca se tratou dele. Trata-se de mim, do que eu me tornei sem você. Você quer tanto saber se alguém me sustenta? Quando, na verdade, foi sempre você quem precisou de mim e nunca percebeu. As palavras o atingiram como lâminas. Marcos baixou o olhar, mas ela não havia terminado. Você dizia que eu não tinha nome, nem valor, nem talento, que eu não podia te dar nada. Mas veja, o que eu te dei foi mais do que qualquer herdeiro poderia te oferecer. Ela se aproximou o suficiente para ser ouvida apenas por ele. Eu te dei amor, lealdade, um lar, e você jogou tudo fora por um ventre fértil. Ele fechou os olhos, sentindo as palavras como ácido. Tentou manter o controle. Eu errei, Alice, murmurou sinceramente. Você era tudo, e eu fui cego demais para ver. Agora é tarde, não é? Alice respirou fundo. Pela primeira vez, seus olhos se suavizaram, mas não por ele. Por si mesma, por sua própria força. Não é tarde para você mudar, Marcos, mas é tarde para nós, porque eu me encontrei justamente quando você me perdeu. Naquele momento, seu celular vibrou. Era um motorista, avisando que o carro a esperava na entrada. Alice deu um passo para trás. Boa noite, Marcos. Ela se virou e caminhou em direção à saída, com a mesma firmeza de quem aprendeu a nunca mais rastejar por migalhas de afeto. Marcos ficou ali imóvel, sozinho no corredor de um evento que deveria celebrá-lo, mas que se tornou o palco de seu maior fracasso. Ele a viu atravessar as portas de vidro, entrar no carro preto, ser recebida com respeito por um motorista e desaparecer na noite como uma mulher que não devia mais nada a ninguém. E então, pela primeira vez, Marcos entendeu o que era o arrependimento. Não do tipo que passa, do tipo que dura uma vida inteira. Haviam-se passado meses desde a noite em que Alice caminhou sozinha em direção à porta do evento, deixando para trás não apenas Marcos, mas todo o passado que tentou apagá-la. A mídia agora não apenas a conhecia, a venerava. As reportagens destacavam sua trajetória como uma virada inspiradora, digna de um filme, e seu nome aparecia nas listas das empreendedoras mais influentes da década. Mas o que ninguém esperava, nem mesmo ela, era que o amor, o verdadeiro, ainda estivesse reservado em seu destino. Tudo começou de forma discreta. Um convite para uma conferência sobre inovação social em Lisboa. Alice era uma das palestrantes principais e, ao final de sua apresentação, um homem elegante, de olhar atento e uma discreta gravata azul marinho, se aproximou para parabenizá-la. A forma como você transformou a dor em impacto é brilhante. Parabéns. Era Lourenço Costa, milionário do setor de tecnologia, fundador de uma das startups mais promissoras da Europa e herdeiro de um conglomerado de investimentos internacionais. Mas Alice não o reconheceu de imediato. Ela não acompanhava o mundo dos ricos. Vivia no mundo dos reais. E talvez tenha sido justamente isso que mais o encantou. A conversa entre eles naquela noite durou mais de 3 horas. Depois vieram os convites. Um café em Lisboa, um jantar em Barcelona, um fim de semana discutindo causas sociais numa conferência em Oslo. E sem perceber, Alice se viu envolvida não por cifras, mas por alguém que a olhava como se fosse a única pessoa na sala. Lourenço era diferente de tudo o que ela conhecera. Ele não competia com sua luz. Ele a admirava. Não tentava moldá-la. Ele se adaptava. E mais do que tudo, ele ouvia. O relacionamento cresceu sob os olhares atentos da mídia.
mas eles permaneceram discretos. Alice recusava entrevistas sobre sua vida amorosa. Até que um dia, o mundo acordou com as fotos que estampavam todas as capas. Alice Vasconcelos e Lourenço Costa haviam se casado. A cerimônia foi realizada em uma vinícola particular na Toscana, com apenas 50 convidados. Alice usava um vestido minimalista de corte reto e costas nuas, criado por uma jovem estilista brasileira que ela mesma financiou para estudar moda no exterior. As alianças foram esculpidas em ouro branco e traziam gravadas discretamente as palavras "em igualdade". Foi a primeira vez que Alice disse sim sem medo, sem dúvida, sem desequilíbrio. Naquele altar ao pôr do sol, entre os vinhedos silenciosos e os aplausos discretos, Alice olhou para Lourenço e soube. Agora ela amava de novo, mas desta vez como uma mulher inteira. E Marcos, ele viu tudo. As fotos, os vídeos, os sorrisos reais. Viu Alice de braços dados com um homem que a venerava, que a celebrava. Viu o que havia perdido, não em silêncio, mas aos olhos do mundo. E então entendeu, de uma vez por todas, que Alice não apenas venceu. Ela reescreveu sua história com um final feliz e com outro sobrenome. Chegou o grande dia da premiação. O salão da Cúpula Internacional de Inovação Social em Genebra estava completamente lotado. Chefes de Estado, CEOs de multinacionais, filantropos de todo o mundo e jornalistas das maiores redes de comunicação ocupavam os assentos alinhados com precisão cirúrgica. O ar era de reverência, de expectativa de história sendo escrita. Alice atravessou o tapete azul com passo calmo. Usava um vestido branco de seda fluida que desenhava com leveza a curva de sua barriga em crescimento. Os cabelos presos num coque elegante, maquiagem leve e uma luz nos olhos que nenhuma luz artificial poderia replicar. Ao seu lado, Lourenço, discreto, elegante, o olhar fixo nela como se fosse seu maior troféu. Ele não a conduzia como um prêmio. Ele a acompanhava com orgulho, com amor. "Senhoras e senhores", anunciou a apresentadora com um sotaque francês carregado de entusiasmo. "É com honra que entregamos o Prêmio Global de Transformação Social à empreendedora e fundadora do Instituto Aurora, Alice Vasconcelos Costa." O salão explodiu em aplausos e, naquele instante, do outro lado do oceano, em frente à televisão na sala de uma mansão fria e silenciosa, Beatriz, Jéssica e Marcos assistiam ao vivo, sentados lado a lado. Nenhuma palavra dita, apenas o som dos aplausos, da tradução simultânea e do coração apertado. Beatriz, antes altiva, pressionava um lenço nos lábios. Lembrava da jovem que zombava por suas roupas modestas demais, por não ter sobrenome, por não saber se portar. Agora ali estava ela, de pé falando com líderes mundiais em 3 idiomas e grávida de um filho que cresceria em um lar onde o amor não seria condicionado. Alice segurou o troféu nas mãos, mas antes de falar, pousou os dedos na barriga e então olhou para a plateia como quem olha para o passado, sem rancor, mas com autoridade. "Por muito tempo, me disseram que eu não era suficiente, que eu não tinha nome, nem valor, nem propósito. Mas eu descobri no ponto mais baixo que a força de uma mulher não vem de onde ela nasce, mas de onde ela decide renascer. A este filho que cresce dentro de mim e as milhares de meninas que ainda acreditam que precisam se calar para serem amadas, eu digo, nunca se curvem para caber em espaços criados para mantê-las pequenas." Mais aplausos, uma ovação de pé, longa, emocionada. Na tela da TV, Alice sorriu e foi abraçada por autoridades, por artistas, por mulheres que choravam ao vê-la. E na sala da mansão Almeida, o silêncio era cruel. Beatriz sussurrou com a voz embargada: "Eu preciso falar com ela. Ela não precisa mais ouvir nada de nós", respondeu Marcos com os olhos marejados. Jéssica, sentada em silêncio, apenas assentiu. Pela primeira vez entendeu que Alice não era mais a ex. Era um ícone. E não se pede desculpas a um ícone quando o perdão já foi superado pela distância. Alice não havia esquecido. Ela havia superado. E isso, para quem a humilhou, doía mais do que qualquer vingança. Alice voltou para resolver algumas questões burocráticas e comparecer a alguns eventos. Era uma tarde de outono, daquelas em que as folhas dançam no ar como se carregassem segredos antigos. Alice caminhava lentamente pela Alameda de um elegante parque em São Paulo, protegida por um delicado cachecol bege, os cabelos presos num coque macio e os olhos escondidos atrás de óculos de sol. E cada passo que dava
Era uma declaração silenciosa de vitória. Lourenço, seu marido, estava a alguns metros à frente, conversando com o arquiteto do novo espaço da fundação que ela idealizou. Alice viera apenas para ver a área onde seria construído um novo centro de acolhimento para mães solteiras, o projeto mais pessoal de sua vida. Sua vida agora era feita de propósito, e foi ali, naquele cenário de paz e reconstrução, que o destino decidiu cruzar seus caminhos. Marcos apareceu do outro lado da rua, saindo apressado de um café onde acabara de encerrar uma reunião de negócios. Parecia mais abatido, visivelmente envelhecido, apesar da juventude ainda presente em seus traços. Usava um terno, como sempre, mas sem o brilho de antes. E foi ao erguer os olhos que a viu. Ele parou de repente. O mundo ao seu redor desacelerou. Alice. A respiração de Marcos travou. O corpo congelou. Por um instante, pensou estar sonhando, mas não estava. Ali estava ela, caminhando lentamente, a mão acariciando a barriga com doçura, o rosto calmo, iluminado, a serenidade no olhar de quem finalmente encontrou um lar dentro de si. Num impulso, ele atravessou a rua. Alice. Ela se virou lentamente. O nome não a feria mais. Não lhe causava mais tremor, nem raiva, nem dor. Apenas... nada. Era apenas o nome de alguém que ficou para trás. Marcos respondeu com um leve aceno, sem parar de andar. Ele se aproximou sem saber o que fazer com as mãos. Sem saber se sorria, se pedia desculpas, se simplesmente caía de joelhos. Eu não fazia ideia, eu sei. E eu também não fazia ideia de como seria ser amada de verdade, até conhecer o Lourenço. A menção ao nome dele fez Marcos desviar o olhar. Você está feliz? Perguntou mesmo já sabendo a resposta. Alice assentiu, muito. Alice pousou a mão na barriga. Parece que houve um engano naquele exame que nem me lembro de ter feito. Ela sorriu. Não um sorriso de provocação, mas de ternura, de plenitude. Marcos engoliu em seco. Não havia mais nada a dizer. O silêncio entre eles dizia tudo. Eu só queria... Tentou ele com a voz falhando. Te dizer que ainda penso em você todos os dias, e me arrependo. Alice inspirou profundamente. Seus olhos se fixaram nos dele por um instante. Não via mais o homem que um dia amou. Via apenas o homem que lhe ensinou, da forma mais dolorosa, o quão forte ela era. O arrependimento é um lugar solitário, Marcos, e é lá que você terá que aprender a viver agora, disse ela com doçura, sem rancor. Ele ficou em silêncio, e então ela concluiu. Mas eu te agradeço, porque se você não tivesse me deixado, eu nunca teria chegado até aqui. Atrás dela, Lourenço se aproximava sorrindo. Ao alcançá-la, entrelaçou seus dedos nos dela com naturalidade. Pousou a outra mão na barriga dela e a beijou na têmpora, como quem protege um universo inteiro. Tudo bem aqui? Perguntou ele, olhando de Marcos para Alice. Tudo ótimo, respondeu Alice com firmeza. Estava apenas fechando um velho capítulo. Ela deu um passo à frente e parou por um segundo. Adeus, Marcos. E com isso se virou. Caminhou ao lado de Lourenço até o carro estacionado. A mão dele em sua cintura, o mundo à frente deles aberto como uma promessa. Marcos ficou ali, parado, engolindo a solidão, sentindo o gosto amargo do que perdeu. Observou o carro desaparecer à distância e, ali de pé, entendeu que aquele filho, aquela mulher, aquele futuro nunca seriam seus, porque o amor que Alice carregava agora era inteiro demais para voltar atrás. A vida seguia, as festas e os eventos sempre com sua presença. A sala do coquetel beneficente estava cheia de vozes baixas, champanhe francês e sorrisos ensaiados. O evento era restrito, exclusivo para grandes investidores e convidados, de honra do novo programa de impacto social liderado por Alice Vasconcelos Costa. Era sua primeira aparição pública após a premiação internacional em Genebra e a primeira desde que deu à luz. Lourenço a acompanhava como sempre, discreto e atencioso, a mão pousada gentilmente em suas costas, como a dizer sem palavras: estou aqui e sempre estarei. Alice usava um conjunto de alfaiataria claro, elegante e moderno, os cabelos presos num coque baixo e a luz nos olhos de uma mulher que acabara de alcançar a paz. Mas havia olhos fixos nela, olhos que não estavam ali para celebrar, mas para tentar consertar o passado. Beatriz parada perto da entrada do salão. A mãe de Marcos segurava uma clutch dourada com tanta força que seus dedos estavam brancos. A maquiagem discreta e o vestido bem
Escolhido, não conseguiam esconder o nervosismo. Há dias ensaiava o que diria se tivesse a chance, e agora tinha. Viu Alice sorrir para investidores, autografar um livro com uma dedicatória, receber elogios, cumprimentar senadores e artistas, e então decidiu. Caminhou a passos curtos, mas firmes, atravessando o salão entre olhares que a reconheciam, não como a matriarca arrogante de antes, mas como a mulher que um dia foi a primeira a virar as costas para Alice. Parou em frente a ela. Alice a olhou com neutralidade. Um segundo de silêncio, o tempo congelado. Alice, começou Beatriz com a voz baixa, quase suplicante. Eu não tenho o direito, mas precisava vir. Precisava te dizer que me arrependo de tudo, de como te tratei, das palavras que usei. Eu era cega, fui cruel. E hoje eu vejo o quanto você vale. Alice permaneceu imóvel. O salão continuava com seu movimento normal. Mas naquela pequena bolha de tensão, só existiam os olhos das duas mulheres. Beatriz deu um passo à frente. Você mudou o mundo, Alice, mas antes disso você me mudou. E eu... Sinto muito. Alice respirou fundo. Um leve sorriso apareceu em seus lábios. Mas não era de afeto. Era de firmeza. Era de alguém que já se perdoou e que não precisava mais ouvir nada de quem a feriu. Então ela falou com a voz calma e precisa, audível apenas para quem precisava ouvir. Beatriz, o que você diz hoje não muda o que fui forçada a suportar em silêncio. Mas não se preocupe, não guardo rancor, porque tudo o que vocês me tiraram, a vida me devolveu com juros. Beatriz baixou os olhos, engolindo o constrangimento. Se você precisar de alguma coisa, de mim, de nós... Alice deu um delicado passo para o lado, sinalizando com os olhos que a conversa terminava ali, elegante, inabalável, sem perder a compostura. Sem ferir, mas também sem abrir as portas que um dia lhe foram brutalmente fechadas na cara. Do que eu precisava, Beatriz, eu já conquistei. O resto eu deixei no passado. Lourenço se aproximou, pousando a mão no ombro da esposa. Tudo certo? Perguntou com ternura. Alice olhou para ele com afeto e então respondeu. Tudo certo. Como quem diz, acabou. Beatriz ficou ali, parada, entre risadas que não lhe pertenciam mais e sorrisos que nunca conquistaria. O pedido de perdão que um dia acreditou ser nobre, agora soava inútil. Alice não precisava mais ouvi-lo, porque o silêncio, às vezes, é a resposta mais elegante que se pode oferecer. O sol nascia lentamente, tingindo o céu de tons dourados e acobreados. A brisa leve da manhã atravessava a varanda aberta de uma casa de arquitetura minimalista, suspensa sobre um campo de oliveiras no interior. Alice estava sentada ali, numa cadeira de balanço de madeira clara. Um café fumegante repousava ao seu lado, mas seus pensamentos estavam longe, vagando por memórias que agora pareciam pertencer a outra mulher. Uma mulher que ela foi, mas que não era mais. Ali, cercada pelo som tranquilo dos pássaros e pelo aroma delicado da terra molhada, Alice sorria por dentro. Havia vida dentro de casa, com um bebê que crescia com calma em seu tempo. E o mais lindo de tudo era que aquela vida fora gerada dentro dela, e só ela sabia o sofrimento que foi imaginar que não poderia ser mãe. Casada com Lourenço Costa, um homem que não apenas acreditava nela, mas a celebrava, Alice redescobriu o amor sem precisar se diminuir. Com ele não havia medo, não havia contrato oculto, não havia exigências escondidas sob alianças de ouro. Lourenço a amava por quem ela era, forte, resiliente, livre. O casamento deles não foi um espetáculo para impressionar as colunas sociais. Foi íntimo, sincero, verdadeiro. Um altar de madeira simples entre árvores seculares, votos sussurrados ao pôr do sol e uma única certeza. Eles se escolheram por amor e por liberdade. Naquele momento, Alice folheava uma pequena caixa de cartas antigas. Eram bilhetes que ela escreveu para si mesma durante o processo de reconstrução. Palavras de força, de coragem, de recomeço. Um deles dizia: "Um dia você será sua própria resposta." Ela sorriu. Agora ela sabia, era isso, que ela havia se tornado sua própria resposta. Enquanto isso, do outro lado do oceano, Marcos observava a tela de um tablet na mesa de seu escritório. Uma notificação havia surgido com a imagem da capa de uma revista internacional de negócios. Alice Costa, a mulher que revolucionou o empreendedorismo feminino com propósito. Na foto, Alice posava ao lado de Lourenço com o filho nos braços. Ele ficou em silêncio por longos minutos, vendo sua filha brincar,
Mas seu casamento com Lívia era um campo árido, sustentado por aparências. Agora cada sorriso de Alice numa capa, cada novo sucesso estampado nos jornais e redes sociais, era um lembrete cruel do que ele teve e desprezou. Alice, aquela que ele chamou de sem valor, agora era aclamada globalmente. Aquela que ele chamou de inútil, agora era uma referência. Aquela que ele expulsou, agora era dona de seu próprio mundo. E Marcos entendeu, tarde demais, que existem mulheres que não nascem grandes. Elas são primeiro quebradas em 1000 pedaços, para depois se reconstruírem maiores do que qualquer um poderia imaginar. Às vezes, o que parece ser o fim é apenas o ponto de partida para a sua maior virada. Não importa quem te humilhou, te rejeitou ou te fez duvidar de si mesma. O que realmente importa é o que você faz com a dor. Alice transformou a queda em impulso. E você também pode. Nunca se esqueça. O valor que você tem não depende de quem te deixou, mas de quem você escolhe ser depois. E então, o que vocês acharam da história de Alice? Deixem sua opinião nos comentários aqui embaixo e fiquem ligados para mais histórias emocionantes como esta. Um abraço e até a próxima!